Governos de esquerda vêm ganhando espaço na América Latina. Com a eleição de Gustavo Petro na Colômbia, 9 países da região passam a ser governados, portanto, por líderes declaradamente de esquerda. Por outro lado, 4 nações têm presidentes considerados de direita. Esse cenário mostra uma mudança de direção, já que há 4 anos a América Latina tinha 8 líderes que se identificavam de direita e apenas 5 que se identificavam de esquerda. O cenário faz com que o mundo volte os olhos para o Brasil, que em outubro deste ano deve levar quase 150 milhões de eleitores às urnas para escolherem quem serão seus representantes, isso segundo o TSE. Esse movimento político, então, é o tema do nosso debate de hoje. Para isso, a gente convida a deputada federal Ale Silva, do Republicanos de Minas Gerais, e também o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Deputados, sejam muito bem-vindos. Eu já começo com a nossa primeira pergunta. Após a confirmação de que Gustavo Petro venceu as eleições na Colômbia, o presidente Bolsonaro criticou o discurso da vitória do novo líder colombiano e chamou Petro de, abre aspas, um ex-guerrilheiro de esquerda, fecha aspas. No entanto, o posicionamento oficial brasileiro sobre as eleições na Colômbia veio. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou, abre aspas, o governo brasileiro congratula o senador Gustavo Petro por sua eleição à presidência da Colômbia. Ao desejar, então, ao ex-presidente eleito êxito no desempenho de suas funções, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos, fecha aspas. Como vocês acham que fica, portanto, a relação do Brasil com os outros países da América Latina que agora vão ser governados pela esquerda? Deputada, por favor, pode começar. Boa tarde quem estiver aqui nos assistindo, boa tarde Brasil. Eu não identifico assim grandes mudanças nas ações, né, entre o Brasil e esses países que hoje são governados por presidentes de esquerda, mesmo porque nós temos regras, nós temos normas de soberania nacional que é atinente a cada nação e que deve aí ser respeitado por todos. Como eu já falei em várias outras entrevistas, dialogar é preciso. Isso eu logo aprendi nos meus primeiros dias de mandato. Nós temos que saber ouvir, inclusive ouvir aqueles que têm opiniões totalmente diferentes das nossas. Olha, nós sim sempre ouvimos, mas infelizmente nem sempre somos ouvidos. Então é isso, relação com base no respeito, com base na diplomacia e, é lógico, com base na soberania. Deputado, por favor, sua resposta. A frase inicial do presidente Bolsonaro prova que ele não ouviu nem o que a deputada Ale Silva está dizendo. A forma como ele tentou classificar o presidente eleito da Colômbia, que também tem uma vice-mulher negra, muito simbólicos na Colômbia, mostra o quanto o Bolsonaro está totalmente despreparado para estabelecer relações, seja com os novos governos populares de esquerda da América Latina, mas também com todos os governos. Bolsonaro tem sido uma tragédia na política externa, colocando o Brasil cada vez mais no isolamento, seja com países que têm um posicionamento mais à esquerda, como a vitória na Colômbia, a vitória no Chile, López Obrador no México, Bolívia, seja também de presidentes da República que não têm um posicionamento de esquerda, como o presidente da França, Macron. Bolsonaro totalmente despreparado e coloca o Brasil no isolamento. Outra coisa importante é que essas vitórias na Colômbia, no Chile, na Bolívia, no México, são a representação de que a extrema-direita, a direita como Bolsonaro, foi incapaz de reduzir a desigualdade na América Latina, incapaz de enfrentar bem a situação na pandemia, coloca hoje a América Latina, a extrema-direita colocou a América Latina hoje com mais de 86 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema e mostra que a população reagiu a isso, depois de ter ou errado nas eleições anteriores, ou tendo sofrido golpes, como aconteceu na Bolívia e em outros países. A população, quando teve direito de votar, coloca governos populares que têm, além do centro do seu projeto político, a redução da desigualdade, tem uma coisa muito bonita também,
que é trazer a diversidade da nossa América Latina. Ver a França, que é uma mulher negra, a primeira vice-presidenta negra da Colômbia, ver ministros e ministras que são de povos originários, povos indígenas, ver governos sendo montados com maioria de mulheres, ver Boric com 36 anos, o presidente da República mais jovem da América Latina, é uma demonstração que tem uma onda que está chegando e que dia 2 de outubro vai derrotar o Bolsonaro aqui no Brasil. Segunda pergunta, a escalada dos governos de esquerda, sobretudo em países sul-americanos, a gente inclusive acabou de perguntar para vocês, tem causado reações em líderes de direita e também da extrema-direita. Em um evento em São Paulo, na semana passada, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, tem aqui na América do Sul, parece que uma cabeça de burro que força a gente para o lado esquerdo, fecha aspas. Quais são suas avaliações sobre essa declaração do presidente do Brasil? Por favor, deputada. Olha, eu sempre digo que o presidente Bolsonaro, ele reproduz muito do que a maioria do povo brasileiro pensa. Quer queira ou não a esquerda, quer aprove ou não, e lamento dizer, nobre deputado, vocês restarão decepcionados no dia 2 de outubro, porque o que eu ando às ruas, o que eu subo os morros, o que eu vou às comunidades, inclusive bem fora da minha bolha, e o nome que se repete lá é Bolsonaro, ele tem o apoio da maioria da nossa população. Inclusive, isso já tem ficado aí comprovado em várias pesquisas que diz que a maioria do povo brasileiro é conservador. E os conservadores, por exemplo, somos contra as pautas abortivas que tanto a esquerda defende. Nós somos contra essa divisão de povos. Nós pregamos a igualdade de pessoas. Nós pregamos a meritocracia, que as pessoas elas possam alcançar os seus cargos, evoluir na vida, independentemente de qualquer tipo de preferência, independentemente de qualquer posicionamento, basta ter vontade de trabalhar. E por falar em erradicação da pobreza, o seu governo ficou aí 14 anos no domínio desse país e não erradicaram a pobreza. O MST briga por terra até hoje. Por que vocês não deram terras para eles? E eles se veem obrigados até hoje. Sim, eu subo comunidades onde nós temos assentamentos, aqui na Grande BH, por exemplo, e eles ficaram na expectativa do seu governo em ganhar suas terras e não conseguiram. E outra coisa também, com relação a esse avanço da esquerda sobre a América Latina, nós temos que identificar como que restaram os parlamentos, a representatividade da direita junto aos parlamentos, porque pressuponho que, como são governos democráticos, como é aqui no Brasil, a última decisão sempre cabe ao Congresso Nacional. E eu hei sim de confiar no povo que elegeu o parlamento, porque muitas das vezes as pessoas não têm todo esse esclarecimento. Eu sei que o nível de abstenção lá foi altíssimo, inclusive fica aqui um apelo a todo o Brasil, vamos votar, vamos evitar essa abstenção que tanta esquerda quer, porque essa abstenção acaba elegendo o inimigo. E o povo brasileiro é conservador, o povo brasileiro é cristão e o povo brasileiro vai saber defender e eleger aquele que defende as suas pautas, que é um povo ordeiro. Deputado Alexandre Padilha, por favor. Deputada, o povo brasileiro que é cristão não admite um presidente da República que se diz cristão, mas despreza a vida. O presidente da República que se diz cristão, mas que deixa 33 milhões de brasileiros em situação de fome como está hoje. Um presidente que se diz cristão da boca para fora, mas que desrespeita as mulheres, que desrespeita os povos negros, que despreza a vida, como foi a atitude neste momento, lá no Vale do Javari, a Amazônia brasileira, onde não fez um gesto, seja de solidariedade, à morte daqueles 2 ativistas que estavam denunciando uma situação gravíssima, e muito menos colocou toda a força, a estrutura que o governo federal tem para fazer as ações. Teve que a Justiça determinar que o Ministério da Defesa encaminhasse equipes de salvamento. Deputada, eu não sei quais são as pesquisas que a senhora tem visto, né? Mas todas as pesquisas sérias, acompanhadas, têm mostrado que a maioria da população brasileira rejeita Bolsonaro. Sabe por quê, deputada? Porque
discurso fundamentalista não põe comida no prato da mesa de ninguém. Discurso fundamentalista não gera emprego. Discurso fundamentalista não resolve o problema das filas do SUS hoje, de vários problemas que ficaram represados durante a pandemia, que o governo federal não faz um apoio concreto aos estados e municípios para ajudá-los nisso. Pelo contrário, acabou de tomar uma medida que vai retirar 30 bilhões de reais da saúde e da educação, da possibilidade dos governos estaduais poderem investir em saúde e educação. Então, o atual presidente da República não tem a menor condição de continuar dirigindo o país. E foi isso também que os outros países, a população dos outros países falaram. Eu discordo quando a senhora fala, falta esclarecimento. Quer dizer, só falta esclarecimento quando a direita perde? A direita foi derrotada na América Latina. Não despreze a opinião do povo da América Latina, que resolveu, depois de ter experimentado governos de extrema-direita que levaram a aprofundar a pobreza na América Latina, levaram a 86 milhões de pessoas em extrema pobreza na América Latina, não despreze esse povo que resolveu, no dia da eleição, votar e mudar, e promover uma mudança. A mudança está com o campo progressista na América Latina e está chegando aqui no Brasil no dia 2 de outubro. Sigo para minha terceira pergunta. A eleição da Colômbia não foi só marcada pela vitória do primeiro candidato de esquerda da história do país, mas também pela vitória da primeira mulher negra como vice-presidente da nação colombiana, Francia Márquez. E após o resultado, a advogada foi às redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, isto é para nossas avós e avós, mulheres, jovens, pessoas LGBTQIA+, indígenas, camponeses, negros e para aqueles que resistiram e aqueles que não mais. Fecha aspas. Vocês acreditam que o desejo do eleitor brasileiro é o mesmo do que tem se mostrado o desejo de muitos eleitores da América Latina? Deputado Alexandre Padilha, começo com você dessa vez. A onda que derrotou a direita e extrema-direita na América Latina está chegando no Brasil e vai se expressar no dia 2 de outubro. A nova deputada falou do MST. O MST apoia a mudança, apoia a possibilidade da mudança do presidente Lula. Ontem, inclusive, o nome que está candidato de vice do presidente Lula, o ex-governador Alckmin, estava junto com o meu colega, ex-prefeito, nosso candidato a governador, Fernando Haddad, inaugurando um polo industrial do MST, que foi construído ao longo dos governos do presidente Lula, investimento que vinha crescendo e que pôde ser inaugurado ontem a fábrica em Andradina, aqui no interior do estado de São Paulo. O MST está junto com essa mudança. A eleição da Francia, a primeira mulher negra, uma ex-empregada doméstica, advogada hoje, que representa a diversidade, como também representa a diversidade ministros e ministras indígenas, mulheres no Chile, na Bolívia, no México, na Argentina, como representa a diversidade da juventude. Deputada, a juventude foi atrás de tirar o título de eleitor estimulado por nós, fizemos campanha porque a gente quer permitir que as pessoas possam participar. O campo progressista quer a sociedade participando. Quem fala contra o sistema eleitoral é o seu presidente, que fica fazendo um terrorismo sobre o sistema eleitoral, desestimulando as pessoas a participarem e votar. Essa onda da grande maioria da população que não suporta mais governos de direita e extrema-direita que viraram as costas para os mais pobres, ainda mais na América Latina, que não é o continente mais pobre, mas é o continente mais desigual do mundo. Essa onda está chegando no Brasil, como a onda da diversidade, do respeito à diversidade, do protagonismo das mulheres, da população negra, do respeito à população LGBTQI+, do respeito às pessoas com deficiência. O governo Bolsonaro, essa semana, deputada, através de um decreto do presidente Bolsonaro, extinguiu a coordenação de saúde de pessoas com deficiência do Ministério da Saúde, como tentou, desde o no início do seu governo, através de uma medida provisória, extinguir a cota de local de trabalho, inserção no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Então, a diversidade, a onda da diversidade, tomou conta da América Latina e está chegando aqui no Brasil, vai chegar no dia 2 de outubro, elegendo governantes
tanto no nível nacional quanto no nível estadual, e mudando a cara do Congresso Nacional para a gente iniciar um ciclo progressista e de redução da desigualdade no nosso país também. Deputada, por favor. Pois não. Já que o governo do nosso colega aí defende tanto a diversidade, por que ao invés de colocar como um pré-candidato à vice-presidência um senhor que está sendo acusado até os dias de hoje, né, pela opinião pública, principalmente pelo desvio de merenda escolar? Porque ao invés de colocar esse senhor, não colocou então uma mulher negra, uma mulher que veio de uma massa pobre, como eu vim. Eu vim de uma massa pobre, eu já trabalhei na roça, aliás, antes da roça eu fui menor de rua, né? Quase fui parar na FEBEM, mas aí acabou que não deu muito certo, eu fui colocada à adoção e fui trabalhar na roça, sou de origem pobre, tive dificuldades para estudar também, e cheguei aqui pelos meus esforços. Aí eu vejo o seguinte, já que o nobre partido aí que visa encabeçar essa chapa tão progressista para o dia 2 de outubro, por que não colocou uma mulher negra, né? Alguém que defendesse toda essa pauta aí para dizer, né? Dizer, olha, nós quer dizer, a hipocrisia ali prepondera, né? Porque eles falam tanto em representatividade, falam tanto em diversidade, mas quando a gente tira um retrato do partido do senhor, a gente não vê tudo isso, né? A gente não vê ali mulher dominando, a gente não vê a comunidade negra dominando. O que a gente vê é um conjunto de aristocratas e políticos dominando. Com relação à MST, senhor, eu te digo, eu venho sendo bastante procurada por antigos líderes que desistiram do movimento porque se sentiram logrados, que eles enxergaram que estavam apenas sendo feitos de massa de manobra pelas lideranças, porque enquanto os líderes, segundo eles, recebiam voluptuosas quantias em dinheiro para mantê-los ali enfrentando fazendeiros e a polícia, eles ficavam ali sofrendo e enxergaram tudo isso. Então, hoje, saíram desse movimento e vieram para o lado de cá, vieram para o lado da direita, que eles dizem o seguinte: deputada, nós não queremos nada de graça, nós queremos lutar e trabalhar e, por os nossos esforços, alcançar o nosso sucesso. E com relação à extrema-esquerda, nós já passamos por esse governo durante 14 anos e destaco aqui que em 2015 vivemos uma crise orçamentária gravíssima no Brasil, sem termos passado por uma pandemia, sem termos passado por uma guerra externa que visa aí interromper os meios de produção. E olha, volto a te desafiar, viu? O povo brasileiro é um povo conservador, é um povo ordeiro, que é um povo que quer união, que nós enxergamos todas as pessoas iguais em direitos e obrigações, independentemente da cor da pele, independentemente das preferências ideológicas, cada um ali vivendo e tranquilamente pregando a paz social, porque a esquerda, o que ela sempre soube fazer nesse Brasil é plantar burocracia para tentar vender facilidade. Eu sei muito bem o que é isso. Sigo para minha última pergunta agora, deputados, depois vocês podem fazer suas considerações finais assim que eu sinalizar também. Minha última pergunta, portanto, vocês acreditam na possibilidade da formação de um bloco de esquerda na América do Sul? Por favor, deputado Alexandre. Primeiro, eu queria dizer que o vice é um representante do PSB, um ex-governador. A deputada perguntou por que o vice, né, não é uma pessoa da camada popular, porque o candidato a presidente deputada. Né? O candidato a presidente o presidente Lula é a expressão do povo migrante que saiu do Nordeste, que enfrentou toda a dificuldade, enfrentou a fome, sobreviveu à fome. Então, o nosso vice complementa essa realidade, né? Eu tenho muito orgulho, deputada, de ser um partido presidido por mulher. A senhora falou que não tem mulheres lideranças do PT. A presidenta nacional do PT é uma mulher, deputada. O do seu partido não é. A presidenta do meu partido é uma mulher. O PT elegeu a primeira senadora negra na história desse país, senadora Benedita, que hoje é deputada federal. Tenho muito orgulho de ter a deputada Benedita como uma deputada negra, que vai para a disputa da reeleição e certamente será reeleita mais uma vez. Eu acredito que nós vamos construir não um bloco de esquerda na América do Sul, nós vamos retomar a proposta de integração regional na América do Sul.
com todos os países, independente de quem seja o presidente. É lógico que quando você tem vitórias progressistas, como nós estamos tendo, existe uma preocupação maior, um interesse maior, um compromisso maior de integração regional. Aliás, a integração da América Latina está na nossa Constituição. Bolsonaro, durante a pandemia, não chamou nenhuma vez o Conselho Nacional de Saúde da Unasul, não fez uma reunião com chefes de Estado da América do Sul e da América Latina. Nós perdemos uma grande oportunidade de uma integração da América Latina para enfrentar a pandemia. Então, a vitória do presidente Lula aqui no Brasil, como essa vitória do campo progressista da América Latina, vai contribuir para a unidade da América Latina, para a gente enfrentar junto, de forma cooperada, os nossos problemas. Até porque quanto melhor estiverem os nossos vizinhos, melhor para o Brasil, porque a nossa balança comercial, a gente vende mais produtos exatamente para os nossos vizinhos, são exatamente países onde a gente mais vende do que importa. Então, quanto melhor também a situação desses países, melhor para o Brasil. Nós vamos vender mais, vai gerar mais emprego aqui no nosso país, nós vamos reduzir as desigualdades na região. Então, eu espero sim, com a vitória progressista, a vitória do presidente Lula, um novo ciclo de integração regional na América Latina para enfrentarmos juntos os nossos problemas. Deputada, sua resposta, por favor. Bom, a esquerda já tentou dominar a América Latina em outras oportunidades, como foi nos anos 30, nos anos 60, e o Brasil sempre foi resistência a tudo isso. E espero, e luto, e vejo que o nosso Brasil, o nosso povo, não há de querer essa unidade, mesmo porque essa unidade pode significar a facilitação da entrada dos narcotraficantes aqui no nosso país, né? Que tem aí tomado sérios prejuízos com o nosso governo Bolsonaro. Não podemos aí perder de vista que a nossa Polícia Rodoviária Federal, fica aqui meus grandes parabéns para a nossa Polícia Rodoviária Federal, que sob o comando do nosso governo Bolsonaro tem evitado a entrada de narcotraficantes aqui no nosso país e todo o produto deles por várias das vias aí de nossos países vizinhos. Então eu sei que o Brasil vai ser resistência a isso, porque não quer que essas pautas progressistas como do aborto, como da liberação das drogas, como a relativização da pedofilia ingressem na nossa nação. E com relação a relacionamento também, o povo brasileiro não vai querer retornar ao passado, como foi no governo aí do nobre deputado, que mandou dinheiro para a Venezuela, dinheiro esse que hoje faz falta aqui no Brasil, construiu o porto em Cuba e deixou de fazer a duplicação da BR-381 aqui em Minas Gerais. Esse governo, nós não queremos esse tipo de relação. Como eu te disse, nós temos a nossa soberania e nós respeitamos a soberania alheia, mas também queremos respeito para com a nossa. E eu sei que o povo brasileiro não vai querer isso. Não vai querer, por exemplo, que médicos de outros países venham a ser escravizados em nosso solo, como aconteceu aí no passado. Os médicos vinham aqui, trabalhavam, recebiam, mas ficavam com o mínimo da parte de suas remunerações e vários deles acabaram desertando. Então, se a gente for analisar a cultura, se nós formos analisar a história, esse país aqui, a nossa nação, o nosso povo brasileiro sempre foi um povo guerreiro, um povo conservador, um povo cristão que não há de estender essas pautas progressistas. E outro detalhe, muito embora o partido do nobre deputada tenha como presidente uma mulher, ela parece que não tem atraído muitas mulheres para seu partido, porque a gente vê lá esse retrato, né? Essa hipocrisia. Vou colocar uma mulher no poder, mas ela não tem tanta voz assim, porque se tivesse, eu acredito que o retrato seria outro. Vamos agora às considerações finais da deputada e também do deputado. Por favor, deputada Alê, pode fazer as suas considerações, por gentileza. Fica aqui meus agradecimentos a essa rede de TV, a CNN Brasil, por nos dar essa oportunidade, a oportunidade de nós aqui que estamos a voz da maioria silenciosa, porque essa é uma diferença entre os conservadores e os progressistas. Nós somos a maioria, mas nem sempre temos a coragem de nos manifestar. Então, nós, deputados federais da direita, conservadores, é que adotamos. E outra coisa, no passado nós dizíamos o seguinte: o dia que o candidato assumisse o seu posicionamento conservador aqui no Brasil, ele ganharia a eleição. E foi isso que aconteceu em 2018. E apesar de todas as trapaças, apesar das puxadas de tapete,
apesar de uma oposição insana que nunca pensa no bem-estar do Brasil, mas sim em seu projeto político pessoal de poder. Apesar de tudo isso, nós estamos sobrevivendo a essa crise, estamos gerando emprego, estamos mantendo aqui a renda e é assim que deve ser. Então, muito obrigada a todos pela audiência. Deputado Alexandre Padilha, agora suas considerações, por favor. Eu quero agradecer o debate, queria lembrar a nobre deputada, não só que o PT tem uma mulher como presidenta, mas a única governadora desse país, deputada, é do Partido dos Trabalhadores, a governadora Fátima Bezerra. Então, deputada, a direita precisa aprender muito ainda com o campo progressista de como, de fato, valorizar e dar protagonismo para as mulheres. Eu estou absolutamente convencido que a onda progressista que surgiu na América Latina para a redução da desigualdade e para a ampliação da diversidade está chegando aqui no Brasil no dia 2 de outubro e nós vamos virar essa página e o Brasil vai voltar, viu, deputada, a ter mais médicos, nosso povo. O povo brasileiro tem saudade dos médicos do Mais Médicos, muita saudade, porque Bolsonaro fez um discurso ideológico, virou as costas para o nosso povo, acabou com o programa Mais Médicos, criou um outro programa que em 3 anos, deputada, em 3 anos, só levou 250 novos médicos para a população brasileira. 3 anos, deputada, enquanto o Mais Médicos tinha mais de 13 mil médicos, por isso que reduziu a mortalidade infantil no Brasil, por isso que caiu a cobertura vacinal, por isso que não aumentou a fila de cirurgias, aumentou a fila de exames, aumentou a internação por doenças de hipertensão, diabetes, que poderiam ser controladas na atenção básica. Então, o povo brasileiro tem saudade disso. Essa onda está chegando, a onda progressista está chegando no Brasil. Nós vamos voltar a ter mais médicos, vamos voltar a ter integração na América Latina, vamos voltar a ter respeito, vamos voltar a ter um presidente da República que respeita os outros chefes de Estado, independente do posicionamento ideológico, independente de com quem o outro presidente é casado ou como a outra presidenta é casada, ou seja, respeitando as pessoas, e é assim que o Brasil vai enfrentar seus problemas. Finalizamos então o nosso debate. A gente conversou aqui com a deputada federal Ale Silva do Republicanos de Minas Gerais e com o deputado federal Alexandre Padilha do PT de São Paulo. Muito obrigada a vocês dois pelo debate, pela conversa. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada.